Imagine que você nunca teve uma namorada. Você está apaixonado pela garota bonita e popular da escola. Você sempre fica olhando para ela, mas nunca conversou com ela e menciona que ela é bonita demais para alguém como você, e que você nunca poderia ter algo com ela. Essa é a história de Ryoto Kashima, um garoto muito tímido e quieto que está apaixonado por Runa Shirakawa, a típica garota bonita e popular da classe. Ryoto sempre a observa e a tem como uma deusa inalcançável que ele nunca poderá ter, embora pareça que há algo estranho com essa garota, e ele não sabe o que é, mas vai descobrir mais tarde. Ryoto estava sentado calmamente e escutou alguns caras falando sobre a loira. Eles dizem que Runa é um presente e troca de namorado a cada 2 meses, e que está flertando com quase toda a escola. Basicamente, eles afirmam que ela é fácil e não seria tão difícil sair com ela porque ela faz isso com qualquer um. Ryoto não pode acreditar nisso e diz que já ouviu isso muitas vezes, mas se recusa a aceitar e pensa que são apenas boatos. Nesse momento, Runa se aproxima dele e pede um lápis emprestado. Isso surpreende porque é a primeira vez que ela fala com ele. Ele pega o lápis e entrega para ela, tentando se acalmar para não parecer tão nervoso. Ela estava escrevendo seu nome em um pedaço de papel, e ele observou disfarçadamente. Ryoto menciona que sempre a observou desde o primeiro dia da escola, notando que ela é uma garota muito gentil com os outros, e é por coisas assim que ele está apaixonado por ela. Ela então devolve o lápis e demonstra ser muito simpática com ele. Ryoto fica atordoado, mas ela simplesmente vai embora. Ele menciona que foi muito pouco tempo e que gostaria que ela sempre se aproximasse dele. Mais tarde, Ryoto está comendo com seus amigos Rin e Uzuki, e eles estão conversando sobre jogos e coisas que gostam. Seus amigos mencionam que suas notas estão muito baixas, estão com problemas e parecem não servir para nada. Dizem que seus pais ficarão irritados e não permitirão que joguem, e possivelmente cortarão a internet deles. Ryoto diz a eles que nada vai acontecer porque ele está com o mesmo problema. Os 3 fazem uma promessa: quem tirar as melhores notas não será privilegiado e terá que atender aos pedidos de quem tirar as piores notas, fazendo tudo o que o outro mandar. Yuzuki tira uma nota de 18, e Rin tem uma nota de 45. Então, Ryoto tira as melhores notas com 70 pontos. Ele deve fazer o que Yuzuki mandar, e não pode recusar porque fizeram uma espécie de promessa. Yuzuki diz a ele que deve se declarar a garota que gosta, e deve fazer isso agora, porque ele tirou as piores notas. Assim, ele se sentirá melhor vendo como ela o rejeita. Ryoto diz que nenhuma garota gosta dele, mas imediatamente pensa em Runa. Seus amigos percebem isso e o forçam a se declarar. No final da aula, Ryoto estava esperando lá fora e deixou uma carta para ela em seu armário, para que pudessem se encontrar na saída. Seus amigos estavam assistindo tudo, e ele não queria fazer isso, mas seus amigos são importantes, e ele não quer deixar de estar com eles, pois são os únicos amigos que tem. Sem eles, sua vida escolar seria muito ruim. Embora se declarar para Runa não pareça tão ruim para ele, afinal de contas, ele sempre gostará dela, não importa se ela o rejeitar. Ele prefere falar tudo o que sente por ela e não quer esconder nada, mesmo achando que ela talvez tenha coisas mais importantes para fazer. Mas ela finalmente aparece para vê-lo. Então, pergunta se é ele quem escreveu a carta, mas Ryoto não esperava que ela viesse e estava muito nervoso. Ela diz que ele não deveria ser tão formal, pois imagina que eles são colegas de classe, então ele deveria se acalmar um pouco. Ela pergunta o que ele queria conversar com ela, e Ryoto não esperava que ela fosse tão gentil e não consegue se acalmar. Então, ainda muito nervoso, diz a ela que gosta dela. Mas ele não falou direito e ela não entendeu nada. Ela pergunta se o que ele disse é um código. Ryoto fica sério e diz a ela claramente que gosta dela, e agora ela o entende perfeitamente. No entanto, ela não parece nem um pouco surpresa, e Runa pergunta o que exatamente ele gosta nela, porque ela quer saber isso. Ryoto só diz que gosta dela porque ela é muito bonita. Ela se envergonha um pouco com esse comentário, e Ryoto só estava esperando que ela o rejeitasse. No entanto, ela diz a ele que se ele gosta tanto dela, então deveriam sair juntos, porque basicamente ela está solteira. Ryoto fica surpreso com isso e não sabe o que dizer, mas ela diz que ele não deveria se surpreender, porque foi ele quem se declarou para ela.
Ryoto pensa que isso é um sonho, mas ela se aproxima dele e pergunta se ele quer que ela seja sua namorada, e espera uma resposta dele. Ele acaba aceitando, e ela quer começar agora mesmo e que eles voltem para casa juntos. Bem, seus amigos estavam meio mortos porque não esperavam que as coisas acontecessem dessa forma. Eles então estavam voltando para casa, e ela pergunta qual é o nome dele. Ele responde porque ela não sabia qual era o nome dele, e ela diz a ele que gostou de seu nome. Ryoto estava corado por isso, porque esse tipo de coisa nunca aconteceu com ele. Ele continua tentando assimilar e tem algumas dúvidas. Acontece que no passado ele foi rejeitado, e agora não entende por que Runa aceitou tão facilmente. Então, pergunta por que ela aceitou ser sua namorada, porque ele não acredita que ela sinta algo por ele, já que nunca tinham conversado e ela também não sabia o nome dele. Runa diz a ele que isso não importa, porque ela irá conhecê-lo e garantir que ele goste dela, afinal de contas, ele também não sabe nada sobre ela. Eles estão na mesma situação. Ela menciona que, na verdade, gosta um pouco dele, porque ele pareceu muito honesto quando disse que gostava dela, e só por isso agora ela gosta um pouco dele. Ryoto fica surpreso e pergunta se essa é a única razão pela qual gosta dele. Ela fica chateada com esse comentário e diz a ele que tem algumas preferências e que não pode se apaixonar por qualquer um. Ela menciona que não importa o que lhe digam porque é muito legal quando alguém é honesto e diz com sinceridade que gosta de você, e foi isso que aconteceu com ele. Ryoto entende ela, mas diz que isso parece um pouco superficial. Runa diz que talvez sim, mas isso mostra que ele está interessado e que quer conhecê-la, não importando se a princípio ela pareça superficial. Porque se eles continuarem sendo namorados e passarem tempo juntos, isso garantirá a ele que ela não será tão superficial como antes. Ryoto então percebe que parece que ela já teve muitos namorados, mas sua maneira de interpretar o amor é algo lindo, e ele realmente gostou desse jeito dela. Embora Runa mencione que nunca namorou um garoto por tanto tempo a ponto de gostar dele de verdade, e parece que ela não experimentou o amor verdadeiro. Ryoto lhe pergunta por que ela não dura com os seus namorados, e Runa menciona que não é o que parece. Não é que ela esqueça deles ou se canse deles, na verdade é o contrário. Ela sempre foi fiel e tenta fazer com que tudo dê certo, mas por algum motivo, os namorados que ela teve sempre ficam cansados dela. Ryoto então percebe que os rumores de que seus namorados duram apenas 2 meses podem ser verdade, mas ele não entende por que isso acontece se ela é uma garota gentil e charmosa. Parece que ela não está mentindo quando diz que é totalmente fiel, e dá para perceber que o jeito dela ver o amor não é tão superficial como ele pensava. Mas parece que tem algo mal contado nessa história, e ele se lembra dos rumores que ouviu, onde também diziam que ela é uma garota fácil e que basicamente dorme com todos que saem. Mas Ryoto não quer acreditar nisso e prefere que seja apenas um boato. Ela então tem que ir embora, e Ryoto se despede. Mas ela pergunta se ele não vai acompanhá-la até a casa dela, e Ryoto decide ir e acompanhá-la. Eles então chegam na casa dela seguros, e Ryoto decide ir embora para não incomodar, mas ela o impede e diz a ele que se ele quiser entrar na casa dela. Ela diz que seus pais estão trabalhando, sua avó também não está em casa, e basicamente eles ficarão sozinhos. Ryoto não pode deixar de pensar em coisas inadequadas e pergunta se está tudo bem que ele entre na casa dela. Runa diz que está tudo bem, afinal, ele é o namorado dela. Eles acabam entrando na casa e Runa o leva para seu quarto, dizendo para ele esperar um momento enquanto ela pega algumas bebidas. Ryoto fica olhando o quarto de Runa, e tudo é muito colorido, mas ele não consegue parar de pensar em coisas inadequadas. Percebe que a gaveta onde Runa guarda suas roupas está aberta e quer dar uma olhada, mas isso não parece certo para ele. Mesmo assim, ele quer fazer isso, e acaba vendo mais. Runa o encontra em flagrante, embora ela não dê importância e lhe mostre o que ele tanto queria ver. Ryoto tenta se fazer de bobo para que ela não saiba o que ele estava pensando, mas ela não dá a menor importância e pede que ele se sente ao lado dela. Embora Ryoto mencione que sentar perto dela seria demais para ele, e ele simplesmente decide não fazer isso. Runa então diz a ele que está tudo bem e que entende. Diz a ele que ela vai tomar um banho antes de começarem a fazer, e pergunta se ele é daqueles que prefere tomar um banho primeiro. A princípio, Ryoto não entende do que ela está falando, mas ela menciona que estava na aula de ginástica, dizendo que fica um pouco envergonhada porque o corpo dela está suado. Mas de qualquer forma,
ela começa a tirar a roupa mesmo assim, e Ryoto percebe absolutamente tudo. Nota que ela quer fazer aquilo com ele e que ela está basicamente se preparando. Ele diz que é uma grande oportunidade, afinal, ele nunca fez isso e adoraria que sua primeira vez fosse com Runa. Mas isso não parece certo para ele, e ele diz a ela para esperar um momento. Runa não entende o porquê ele a impediu e pergunta se ele não quer fazer com ela. Ryoto diz a ela que é muito cedo, porque basicamente eles acabaram de se conhecer, e pergunta se está tudo bem para ela fazer com alguém como ele. Ela ainda continua sem entender e então menciona que agora eles são namorados e isso não deveria ser um problema. Mas Ryoto diz que ela não deveria ser tão confiante, porque ela não o conhece tão bem quanto ela pensa, e ele pode ser um depravado ou uma pessoa má. Ela pergunta se ele realmente quer fazer, e Ryoto diz que não e diz que ela não deveria confiar nele, e ela acha que ele só está procurando uma desculpa e que na realidade não quer fazer com ela. Ela realmente não entende porque todos os homens pensam em fazer essas coisas com sua namorada quando estão completamente sozinhos. Ryoto não nega, mas ele quer esperar e diz que quer ter algo sério com ela. Runa então percebe que ele é diferente e que está sendo muito honesto. Ryoto diz a ela que eles estão namorando, mas quer que ela espere o momento certo, e ela entende ele, mas parece um pouco decepcionada. Ryoto pergunta a ela se ela queria tanto fazer isso, e ela diz que normalmente não pensa muito nessas coisas. Ela simplesmente sabe que os caras gostam de fazer isso, e ela sempre tenta ser uma boa namorada, e isso é uma forma de agradar o seu namorado. Ela pensa que se não fizer isso, seu namorado simplesmente irá com outra, e ela não quer que isso aconteça. E Ryoto, quando ouve isso, percebe tudo. Ela sempre tenta ser uma namorada perfeita, mas os namorados que ela teve acabaram ficando entediados dela, porque eles apenas a usavam para fazer coisas ousadas e depois simplesmente a abandonavam porque não estavam mais interessados. E sim, isso é muito triste. Parece que Runa foi apenas uma vítima e que não teve muita sorte com os homens, porque eles só procuram ela pelo seu corpo e não pelos seus sentimentos. Ela ainda estava esperando por ele e pergunta se eles não vão fazer, e Ryoto não consegue evitar, porque na verdade ele quer fazer isso com ela. Porque talvez se ele não fizer, ele se arrependerá de tudo depois. Mas se ele acabar fazendo isso com ela, ele estaria fazendo exatamente o mesmo que os outros namorados que estiveram com Runa, e ele quer ser diferente dos outros e quer levar em conta os sentimentos de Runa sem se deixar levar pelo corpo dela. Então ele diz para ela esperar um pouco, porque hoje eles não vão fazer isso. Depois disso, Ryoto estava voltando para casa e já estava se arrependendo de não ter feito nada, mas ele sabe que essa foi a melhor decisão. Runa estava acompanhando ele e diz que ele é uma pessoa muito sincera, porque é a primeira vez que ela tem um namorado como ele. Ryoto então pergunta se isso é uma coisa ruim, e ela diz que não e que na verdade ela não sabia que existiam caras como ele. Ryoto é honesto com ela e diz que nunca teve uma namorada de verdade, e que na verdade ela é a primeira. Ele também menciona que muito menos tem amigas e que não importa se ele tiver, ele não vai ir com outra e estará sempre com ela, então ela não precisa se preocupar. Runa só estava ouvindo ele atenciosamente, e Ryoto diz a ela que na primeira vez que eles fizerem isso, não quer que seja por obrigação, só porque ele é seu namorado. Então ela deve levar isso em conta, e ele quer que ela realmente queira fazer isso com ele, sem se sentir forçada. Runa entende ele, e Ryoto pede desculpas a ela por ter recusado tanto, porque afinal, ela só queria agradar o namorado. Runa diz para ele não se preocupar, porque ela o entende perfeitamente. Então, levando isso em consideração, ela pergunta o que deve fazer na próxima vez que quiser fazer isso com ele. Quer saber se ela só deve perguntar quando realmente tiver vontade. Ryoto diz que está tudo bem e que da próxima vez, ela apenas tem que perguntar a ele, e se é isso que ela realmente quer, ele não irá recusar. Runa então parece satisfeita com o que ele disse e menciona que quando esse momento chegar, o relacionamento deles pode não ser mais tão superficial, porque depois disso eles podem estar realmente apaixonados. Tudo isso é novo para ela, mas parece emocionante, e ela repete que a partir de hoje eles são oficialmente namorados. No dia seguinte, Ryoto estava a caminho da escola e sonhou que agora está namorando Runa e quer ser o homem ideal para ela. Ele fica um pouco mal porque ela é muito bonita e popular, mas ele ainda é muito patético e basicamente ninguém o conhece. Mas naquele momento Runa lhe envia uma mensagem. Ela diz que acabou dormindo muito,
E Ryoto não sabe o que responder porque ele nunca recebeu uma mensagem de uma garota, e isso é algo novo para ele. Então, ele simplesmente diz a ela que ela precisa de uma bicicleta para chegar a tempo e que deveria se animar. Huna diz a ele que isso é muito sério e que ele não deveria mandar essas coisas para sua namorada. Ryoto se dá conta de que lhe falta experiência e não sabe o que fazer nesse tipo de situação e que deveria melhorar um pouco nesse tipo de coisa. Logo depois, ele estava na sala de aula e estava preocupado, pensando em Huna, porque ela não respondeu sua mensagem, e ele não sabe o que deveria dizer. Então, ele apenas deseja que ela tenha sorte. Ela então lhe envia alguns emojis de cara irritada, e ele se pergunta se ela conseguirá chegar a tempo. Coincidentemente, ela aparece na classe, todo mundo fica encarando ela, e ela, como sempre, chama a atenção sem fazer absolutamente nada. Sua amiga reclama um pouco por ela ter chegado atrasada, mas ela lhe diz que estava se maquiando e que demorou mais do que pensava. Ryoto pensa que talvez ela o ignore quando está na aula, mas ela percebeu que Ryoto estava olhando para ela. Então, ela faz um sinal e pisca para ele, parecendo não se importar em cumprimentá-lo na frente de todos. Ela realmente quer muito ser sua namorada, e Ryoto fica encantado, porque ele não esperava isso e simplesmente pensava que ela iria ignorá-lo. Logo depois, ele estava com seus amigos, o gordinho e o magro. Ele conta para eles que Huna o levou para a casa dela, e eles acham que eles fizeram a coisa, mas Ryoto esclarece que não fizeram nada e que estavam apenas conversando e nada mais. Embora ele mencione que ela queria, mas que ele não achava certo e queria esperar o momento certo. Seus amigos então dizem que ele virou uma donzela porque ele não deveria deixar passar uma oportunidade como essa, mas Ryoto não se importa. Ele acha que fez a coisa certa e que deveria esperar um pouco mais. Mas seus amigos são um pouco negativos e dizem que ele não deveria levar isso tão a sério, porque garotas como Huna só namoram caras como ele por diversão. Dizem que as coisas irão ficar ruins para ele e que talvez Huna só queria passar uma noite com ele, porque isso deve ser exatamente o que ela estava procurando, e que ele já deveria ter entendido. Ela troca de namorado como troca de roupa, e ela já está conhecida por fazer muitas coisas com vários caras. Então, é só uma questão de tempo até que ela pare de se interessar por ele e que possivelmente ela o deixará como fez com os outros. Ryoto pensa que talvez eles estejam certos e está duvidando dela. Logo depois, ele está entrando na aula, e Huna estava com suas amigas. Ela para de falar com elas para cumprimentar Ryoto. Ela se aproxima dele e conta que estava sonhando com ele, e a turma não parou de encará-los. A amiga de Huna está prestando muita atenção neles e encara Ryoto com uma cara feia, e ele fica nervoso porque não está acostumado a ser observado. No entanto, Huna quer continuar conversando com ele e não se importa nem um pouco com o que os outros dizem. Mas Ryoto é um pouco covarde e diz que eles precisam conversar mais tarde porque ele tem que fazer o dever de casa. Huna não entende porque ele está ignorando ela, mas ela não para mesmo assim. Em todos os lugares vai atrás dele e pega ele pela mão para irem para casa juntos. Na classe, ela sempre tenta falar com ele, mas Ryoto não consegue evitar ficar nervoso porque os outros rapazes, incluindo seus amigos, estão olhando feio para ele. A amiga de Huna, Nikoro, também está olhando para ele de um jeito ruim. A propósito, ele a chamou de garota intimidadora porque o rosto dela o assusta um pouco. Então, ele diz a Huna que quer falar com ela em um lugar privado, e eles vão para outro lugar. Ele pergunta se ela contou para alguém que eles estão namorando, mas ela menciona que só contou para sua amiga Nikoro, que é sua melhor amiga, e é por isso que ela sempre conta tudo para ela. E justamente por isso que ela estava olhando para ele dessa forma. Huna então pergunta se o relacionamento deles tinha que ser segredo porque ela não se importa nem um pouco que todos saibam disso. No entanto, Ryoto diz a ela que quando eles conversam, todos encaram eles diretamente, e ele não gosta muito disso. Huna então pergunta se ele quer que ela pare de falar com ele quando estiverem na aula, se ela deveria parar de ficar tão próxima, e se o relacionamento deles deveria ser mantido em segredo. Basicamente, sim, ele pede para ela não falar com ele quando estiverem na classe e que mantenham tudo em segredo. Huna não quer deixá-lo desconfortável, então ela acaba aceitando, mas ela não gosta muito dessa ideia e quer saber quando poderá falar com ele porque, afinal, eles estão namorando e têm que passar um tempo juntos. Ryoto diz a ela que nos finais de semana, ou simplesmente quando eles voltam para casa.
Basicamente, ele não quer que eles conversem na escola, mas sim em qualquer outro lugar. No entanto, ele percebe que cometeu um pequeno erro, porque se eles apenas se verem nos fins de semana, isso significa que eles têm que sair juntos fora da escola. Runa então pergunta se ele está se referindo a um encontro, e Ryoto diz que sim, ou algo parecido. Para Runa, isso parece perfeito, e ela diz que estará ocupada no domingo, mas que eles podem sair no sábado. Ela parece muito feliz e adorou essa ideia. Ryoto então volta para casa e procura informações na internet para ter um encontro perfeito porque ele está nervoso, como sempre. Mas vai piorar porque Runa está fazendo uma videochamada para ele. Ela é amável como sempre, e ele só pensa que a namorada dele é perfeita e que ela está muito linda. Mas Runa quer conversar sobre o encontro e pergunta onde ele levará ela. Ryoto pergunta se ela gostaria de ir ao cinema, e ela gosta da ideia, perguntando qual filme ele gosta. No entanto, Ryoto fica em silêncio e nem sabe que filme eles vão ver. Runa percebe que ele está um pouco perdido e pergunta por que ele quer sair com ela. Ryoto finalmente é honesto com ela e diz que quer conhecê-la melhor e que também quer passar um tempo com ela. Basicamente, ele não pode fazer isso na escola, e é por isso que ele quer que seja em outro lugar. Ela então pergunta a ele o que ele faz em seu tempo livre, mas a verdade é que ele não quer ir a algum lugar específico, simplesmente gostaria de fazer algo que ela goste. Runa fica sem palavras e diz a ele que nenhum namorado dela havia perguntado sobre esse tipo de coisa. Então ela concorda e diz que amanhã, quando estiverem juntos, farão o que ela gosta. Dessa forma, Ryoto fica todo encantado porque ela é um amor. Mas então ele começa a pensar nas coisas que Runa gosta, e ele lembra que a primeira vez que esteve em sua casa, ela queria fazer aquilo. Ele pensa que talvez pudesse levá-la para um motel, embora basicamente seja normal ele pensar isso. No outro dia chega o dia do encontro, e nada saiu como ele esperava porque Runa estava comprando roupas. Afinal, ela é uma garota, e é disso que ela gosta. Ela mostra a ele o que vai comprar e pergunta se ficou bonita. Ryoto nunca tinha visto ela sem uniforme, e ele acha que ela está mais bonita que o normal. Uma garota estava olhando para Runa e disse que ela parece uma modelo. Ryoto escuta isso e começa a se humilhar, dizendo que ele é feio, que não tem altura, e que ela é bonita demais para ele, entre outras coisas. Mas Runa estava se divertindo bastante. Ela pega ele pela mão e o leva a outra loja, e ela estava se divertindo muito porque ela adora comprar coisas. Eles continuam com o seu encontro e vão tomar sorvete. Ela adorou tudo isso, mas pergunta a Ryoto se ele está se divertindo e se não acha chato. Ryoto diz a ela que está tudo bem e que ele também está se divertindo, mas ela não acredita nele e pensa que ele está mentindo porque ela estava olhando para ele, e ele não estava prestando atenção. Outra vez, ele diz a ela que não está mentindo, que não acha isso, e que não estava prestando atenção nas lojas porque estava olhando para ela. Na verdade, agora já sabe quais roupas ela gosta, e isso é bom para ele porque está conhecendo ela melhor. Quando ele vê que ela está feliz, de alguma maneira, ele também sente o mesmo. Runa então diz para ele não dizer essas coisas porque é muito constrangedor. Ela menciona que ele é um garoto muito especial porque sempre faz coisas que ela não espera. A conversa está boa, mas sua amiga Nikoro estava ligando para ela. Runa diz a ela que está tudo bem e que o encontro está muito perfeito, mas parece que sua amiga se preocupa muito com ela. Ryoto pensa que talvez ela seja um pouco superprotetora, e então ele só se pergunta se Runa será capaz de se apaixonar por alguém como ele. Ele não sabe como vai fazer isso, mas vai tentar. Logo depois disso, o encontro termina. No dia seguinte, Ryoto manda uma mensagem para ela, mas Runa não responde, e isso parece estranho para ele porque ela sempre responde rápido. Então, ele pensa que talvez ela tenha ido com outro e começa a imaginar um monte de coisas. Por isso, ele pega o computador para esquecer do assunto. No outro dia, ele está com seus amigos da escola, e Runa está conversando com os meninos do clube de futebol. Um deles pede para ela ir assistir ao treino, mas Runa diz que não sabe jogar e que não entende muito dessas coisas. Ryoto ainda estava preocupado porque ela não viu sua mensagem, e agora ela está conversando com outros caras. Embora seja totalmente normal ela conversar com outras pessoas, seus amigos dizem a ele que é normal que ela tenha esquecido dele, já que eles já o avisaram e disseram para ele sair fora dessa menina. Ele então não conseguiu falar com Runa e volta para casa mais preocupado do que nunca porque basicamente,
Ele se lembra que ele mesmo disse a ela que eles não iriam conversar na escola. Mas naquele momento Runa manda uma mensagem e diz a ele que ela quer se encontrar no parque que fica perto da estação. Ao invés de se alegrar e se sentir aliviado, ele fica mais inseguro do que nunca e pensa que ela está chamando ele para terminar e que tudo vai acabar. Sim, o coitado está traumatizado. Então ele vai até o local combinado e se pergunta o que Runa quer, não querendo que ela deixe ele. Ele pensa que se tudo acabasse, ele deveria ter aproveitado aquela oportunidade e feito amor com ela. Runa está esperando por ele, e ela parece muito feliz como sempre. Ela agradece ele por ter vindo vê-la, e ela só queria mostrar a ele uma capinha que ela comprou. Basicamente, a capinha tem os emojis que ela manda para ele, e só por isso ela quis comprar. Ryoto não entende, pois pensava que era algo mais importante, mas parece que ela só chamou ele para isso, ou foi isso que ele pensava, porque Runa pegou outra capa e chamou ele porque ela comprou para ele. Essas capinhas são especiais e só vendem uma por pessoa. Ryoto pergunta a ela como ela conseguiu comprar duas, e Runa menciona que levou sua amiga para comprar mais outra e que passaram a noite toda jogando com o telefone, pois tiveram que parar para comprar e no final, o telefone dela desligou, e por isso ela não conseguiu responder as mensagens. Mas ela conseguiu comprar uma capa adicional para que os dois pudessem usar combinando, e basicamente ela fez tudo isso só para dar um presente ao seu namorado. Ryoto então não sabe o que dizer e se sente muito mal porque o dia todo ele estava duvidando dela, mas ele estava errado. Runa então percebe que o seu rosto não está nada bom e pergunta se ele não gostou da capinha. Ele diz que não tinha certeza se uma garota como ela queria ser sua namorada, parecia incrível para ele, algo que ele nunca poderia ter. Então ele menciona que antes de chegar, estava pensando que ela iria deixá-lo e que tudo acabaria. Ele então chega até a chorar e diz que estava realmente muito feliz. A verdade é que ele não esperava algo assim e agradece por esse presente. Ela sabia que ele iria gostar, mas não esperava que esse presente deixasse ele tão feliz. Eles então voltam para casa juntos, e Runa menciona que esse presente é porque eles já estão juntos há uma semana. Ryoto nem sabia disso e não esperava que ela fosse tão atenta com essas coisas, mas ele gosta disso. Ela então menciona que estava um pouco assustada e por um momento, pensou que ele não iria gostar da capinha. Ryoto então diz a ela que ele é um pouco inseguro, porque há um tempo uma garota acabou rejeitando ele, e só por isso agora ele é um pouco desconfiado. Runa parece muito interessada nisso e pede para ele contar sua história de amor. Ryoto então conta que isso aconteceu quando ele estava no fundo fundamental. A garota que ele gostava sentava ao seu lado e sempre se aproximava dele. Ela disse a ele que gostava de garotos bonitos como ele, e Ryoto pensou que talvez ela estivesse apaixonada. E desde aquele dia ele começou a vê-la de outra forma. Então um dia, ele simplesmente pediu ela em namoro porque parecia muito óbvio que a garota sentia, mas ela acabou rejeitando ele e disse que só o via como um bom amigo. Naquele momento, Ryoto perdeu a confiança com as garotas e nunca mais viu aquela garota de novo. Runa apenas diz a ele que ela deveria estar grata por ela, porque se ela não tivesse rejeitado ele, talvez atualmente aquela garota que ele gostava fosse sua namorada. E se isso tivesse acontecido, Ryoto nunca teria se declarado para Runa, e possivelmente eles nunca teriam ficado juntos. Mas então Ryoto apenas diz que os casais do ensino médio não duram muito, então o resultado não iria ser diferente. Runa diz a ele que ele não deveria ter tanta certeza, porque ela diz a ele que seus pais se conheceram no segundo ano, e que eles nunca namoraram, e que eles se casaram quando terminaram o ensino médio, e ela sempre quis vivenciar algo assim. O diálogo estava interessante, mas naquele momento passa um veículo esportivo. Ryoto se emociona e começa a falar muito sobre o carro e sobre as coisas que ele gosta. Runa ficou um pouco chocada com isso, e Ryoto pede desculpas por falar sobre essas coisas, mas Runa não liga e diz que nunca ouviu ele falar tanto. E na verdade, gostaria de continuar ouvindo ele porque tem muitas coisas que ela não sabe sobre Ryoto. E ela menciona que aqueles carros tão velozes a lembram um pouco de como ela era antes. Ela queria ser como seus pais, ela queria ser uma adulta o mais rápido possível e viver uma linda história de amor. Por isso, na primeira vez que se declararam para ela, ela decidiu aceitar porque pensou que tudo seria como a história de seus pais e que ela se casaria com essa primeira pessoa e viveria sua linda história de amor.
No entanto, apesar de ter bons sentimentos, isso não adiantou, e tudo acabou dando errado porque basicamente ela estava enganada. O amor não é tão bom quanto ela pensava. E ela nunca encontrou o garoto com quem iria se casar, e ela menciona que mesmo tendo tentado fazer coisas adultas, ela ainda é uma criança. Ela não é boa em pensar em coisas complicadas porque pensa mais em coisas como ver e comprar roupas bonitas e prefere pensar nessas coisas porque não é tão complicado. Ryoto apenas diz a ela que os carros esportivos não servem apenas para chegar mais rápido ao destino, eles também são feitos para se divertir dirigindo durante todo o caminho. E ele menciona que ela tem boas amigas, ela também teve alguns namorados, e ele acha que de alguma forma ela está aproveitando sua vida de estudante. E ela se parece com os carros esportivos nesse sentido porque a vida dela é divertida, assim como esses veículos. Ela não entende muito bem, mas colocando dessa maneira, os carros esportivos parecem divertidos para ela, e ela entende mais ou menos o que ele quis dizer. Então ela tentará viver o presente da melhor forma. Logo depois, Runa chega em casa e agradece a sua amiga por ajudá-la a comprar o presente. Sua amiga diz que ela não deveria fazer tantas coisas por esse menino e que eles não formam um bom casal. Sua amiga sabe que ela é muito gentil e não quer que ela se machuque novamente por ter muitas expectativas. No entanto, Runa diz a ela que desta vez é diferente, porque com Ryoto ela sente outras coisas. Este garoto é muito especial, e ela sente que com ele as coisas podem funcionar. Mas sua amiga diz que ela ainda desconfia de Ryoto e quer analisar um pouco mais, quer saber se ele pode ser um bom namorado para ela, porque sua amiga se preocupa muito e é como uma espécie de irmã mais velha para Runa. No dia seguinte, Ryoto está usando a capinha que Runa lhe deu, e parece que o relacionamento deles está melhor do que nunca. No entanto, a professora menciona que haverá uma nova aluna, e essa garota é aquela das lembranças de Ryoto, a mesma garota por quem ele estava apaixonado e que acabou rejeitando ele. A professora então a apresenta a todos, e ela se chama Maria. Todos da turma ficam de boca aberta e comentam que ela é linda demais, linda e elegante. Ryoto a observa detalhadamente e a reconhece perfeitamente. Essa é a garota que naquele momento o rejeitou. Ela parece que também se lembra dele e fica observando ele. Ryoto apenas diz que não vai dar importância e que não importa se ela o rejeitou naquele momento. Agora Runa é sua namorada e é a mulher mais importante para ele. Maria se apresenta simpática para todos e parece que ela é o tipo de garota que todo mundo gosta. Os da turma estavam muito animados e gostaram muito dessa garota. Ela continuava observando Ryoto, e ele se pergunta se ela ainda se lembra dele e acha que ele deveria ficar longe dela, porque isso não vai trazer nada de bom. No entanto, a professora tem outros planos, e como o lugar ao lado de Ryoto estava desocupado, ela disse a Maria que pode sentar naquele lugar, e basicamente agora ela estará ao lado de Ryoto. Ela não perde tempo e pergunta se ele é Ryoto Kashima, o garoto que sentava ao lado dela no ensino fundamental, e Ryoto confirma. Ela parece muito animada com isso porque parece incrível para ela que eles vão se sentar juntos novamente como no fundamental. Ela então diz a ele que espera que eles se deem bem, e Ryoto não tem problemas com isso, mas ele deve ter cuidado. Outra garota da classe parece muito interessada na conversa deles, então Maria conta a ela que estudaram juntos e tudo mais. Os meninos da turma estavam debatendo quem é mais bonita entre Runa e Maria, e parece que alguns ainda estão do lado de Runa, enquanto outros pensam que Maria é mais bonita. Ryoto só estava preocupado e não quer que ninguém saiba que ele se declarou para Maria, e pensa que o mais sensato é ignorá-la ao máximo que pode e tentar não interagir com ela. No final da aula, Ryoto ainda estava pensando na questão anterior, e Maria está fazendo muitas amigas rapidamente, tornando-se popular. Facilmente poderá contar a qualquer um o que aconteceu entre eles. Ele então sai da classe para fugir dela, mas Nikoro estava esperando por ele lá fora e quer dizer a ele algumas coisas. Ryoto se assusta porque ela está sempre olhando feio para ele, mas então ele pergunta o que ela quer, e Nikoro diz a ele que precisa conversar sobre uma coisa importante e quer que ele a acompanhe. Eles então vão para uma espécie de restaurante, e Ryoto está nervoso, sem entender por que ela o trouxe para este lugar. Ela ainda está com cara feia, e Ryoto pergunta se ele fez algo errado. Nikoro, ainda de mau humor, responde, e Ryoto pergunta o que ela quer e por que o trouxe para esse lugar.
Ela então diz a ele que está comendo suas batatas e que ele deve esperar um momento, pois quando ela terminar dirá o que quer. Depois de terminar de comer as batatas, Nikoro diz a ele que no próximo domingo é o aniversário de Runa, algo que Ryoto nem sabia. Nikoro queria contar a ele, e basicamente ela quer que Ryoto faça algo especial para Runa. Ela pergunta se ele está namorando sério com Runa, e Ryoto confirma, mas Nikoro menciona que ele pelo menos deveria saber quando é o aniversário dela, se realmente se importa com ela. Ryoto pede desculpas, mostrando ter receio dessa garota, mas ela não dá importância e quer falar sobre o aniversário de Runa. Nikoro pergunta se ele planeja fazer algo especial para ela, e Ryoto diz que claro, gostaria de fazer algo especial com Runa. Nikoro então diz que está tudo bem e que ela só queria que ele soubesse para que pudesse fazer uma surpresa. Ela quer ir embora, mas Ryoto a impede, querendo saber quais coisas Runa gosta, já que ele quer dar um presente a ela e não sabe o que comprar. Nikoro diz que ele deveria perguntar diretamente a Runa, pois será mais fácil. Ryoto então comenta sobre as capinhas que Runa deu para ele, mencionando que são muito especiais para ele, e que ele quer fazer o mesmo com ela dando algo especial. Nikoro entende, senta-se novamente para conversar com ele, e menciona que ele deveria fazê-la feliz. Ela estava contando sobre as coisas que Runa gosta, mas alguém estava tirando uma foto deles e parece que estava seguindo-os. No outro dia, Ryoto estava a caminho da escola e acabou se encontrando com Runa. Ela não entende por que ele estava naquele lugar, mas diz que estava esperando por ele e que quer conversar sobre algo importante. Então ela mostra a foto em que ele estava com Nikoro, pois as amigas de Runa tiraram essa foto e pensaram que Nikoro estava namorando Ryoto. Por isso tiraram a foto para contar a ela. Elas não sabem que Runa e Ryoto estão namorando, e estavam apenas zombando um pouco de Nikoro por estar namorando alguém como ele. Runa levou isso a sério e quer que ele dê uma explicação, pois não entende porque ele estava tendo um encontro com Nikoro. Ryoto não nega isso e diz que se encontrou com ela em um lugar isolado, mas que estavam apenas conversando sobre o aniversário dela, que está muito próximo. Ele pergunta se ela está livre no domingo e menciona que quer comemorar o aniversário dela com ela. Runa entende que tudo não passou de um mal-entendido e fica feliz com isso, pedindo desculpas por pensar que ele estava traindo. Ela diz que irá em frente para que ninguém na escola os veja juntos, e Ryoto se pergunta se ela estava com ciúmes. É a primeira vez que ele nota essa expressão no rosto dela, embora ele não dê muita importância e mencione que fez o melhor possível para que Runa tenha o melhor aniversário de sua vida. Os dias então se passaram, e o aniversário de Runa finalmente chegou. Eles estavam tendo mais um encontro, e Runa, como sempre, se diverte muito. Ela está muito animada, e parece que estão em um lugar que ela gosta muito porque Nikoro havia dito a Ryoto algumas coisas que ele tinha que fazer, os lugares onde deveria levá-la. E sim, Nikoro estava completamente certa. Ryoto levou ela a Rajo, um lugar turístico super especial e comercial, onde há muitas lojas e coisas que Runa gosta. Então, eles foram tomar um chá de bolha super especial porque Nikoro também lhe recomendou esse tipo de lugar, já que ela sempre ia com Runa. Ela menciona que adora o chá de bolhas e Ryoto está feliz porque graças a Nikoro, o segundo encontro está indo melhor do que ele esperava. Ryoto pagará a conta inteira, mas Runa quer pagar sua bebida e não quer que Ryoto gaste seu dinheiro. No entanto, Ryoto diz para ela não se preocupar, ele pagará de qualquer maneira. Ela insiste e quer pagar uma parte, mas Ryoto diz a ela que estão comemorando o aniversário dela, então ele gostaria de agradá-la de alguma maneira. Runa aceita isso e agradece por ele ser tão bom com ela. Ryoto então pergunta a ela o que ela achou desse lugar, e Runa diz que é muito bom. Ryoto anota isso para não esquecer, colocando o mapa na mesa e basicamente anotando os lugares que Runa pode gostar. Ele menciona que já visitou alguns lugares antes de pararem ali, pois basicamente se tornou um especialista nisso só para encontrar o melhor lugar para levar sua namorada. Ele começa a falar um monte de coisas sobre o chá de bolhas e se empolga. Runa fica sem palavras, e Ryoto pensa que estragou tudo, mas Runa só fica surpresa e pergunta se ele gosta tanto de chá de bolhas. Ryoto diz a ela que claro que sim, mas ele não queria mencionar que esteve estudando isso. Ele é honesto com ela e diz que como sabia que Runa gostava disso, essa foi a única razão pela qual ele quis aprender tudo o que pôde sobre o chá de bolhas. Ele simplesmente queria agradá-la e estar preparado para esse dia tão especial.
Runa quer ouvir ele de novo, então ela pergunta diretamente se ele fez tudo isso por ela, e Hyoto confirma, mas diz que também fez isso porque ele também queria gostar das coisas que ela gosta. Hyoto foi totalmente sincero e não se arrepende, mas pensa que depois disso, Runa vai pensar que ele é um virgem nojento só porque ele disse algumas coisas a ela que podem parecer um pouco estranhas. Embora Runa ainda estivesse surpresa, parece que ela não se importou e diz a ele que ninguém nunca havia contado esse tipo de coisa e que nunca se importaram tanto com as coisas que ela gosta. Ela agradece ele por isso e diz que o chá que estão experimentando hoje é o melhor que ela já provou em toda a sua vida. Provavelmente, ela nunca esquecerá e diz que agora eles deveriam ir para mais lugares para provarem chá de bolhas. E então, eles continuam com seu encontro e visitam vários lugares onde serviram esse mesmo chá. Hyoto segue notando absolutamente tudo, e no final, eles pediram outro chá super especial. Mas Hyoto já não pode mais beber, e ele só comprou um especialmente para Runa, embora ela tenha dito para ele que esse último está muito bom, e quer que ele também experimente. Hyoto fica pensativo porque a Runa já experimentou, e isso seria um beijo indireto. Mas então ela percebe que ele está hesitando e pergunta se ele está cheio demais ou se talvez ele não queira mais. Hyoto então cria coragem e decide tentar, mas ele não conseguiu porque se sentia muito envergonhado. No final, no entanto, ele conseguiu e ficou todo encantado. Mas então ele devolve para ela, e Runa imediatamente também prova. Hyoto fica com vergonha porque parece que ela não se importa nem um pouco, e assim Runa diz que já havia planejado tudo e que acabaram de dar um beijo indireto. Hyoto fica todo vermelho, e ela diz que ele está parecendo um tomate, zomba um pouco dele. Eles então continuaram com o encontro, e Hyoto menciona que passar um tempo com sua namorada o deixa muito feliz. Runa então diz a ele que está um pouco cansada e menciona que esse foi o melhor encontro que ela já teve, e que nunca se sentiu tão bem como agora. Hyoto não quer esconder nada dela e quer contar a ela que a nova garota da turma é a mesma garota que o rejeitou no passado. Mas quando ele ia contar para ela, os dois falam ao mesmo tempo, e parece que Runa também quer lhe contar algo. No entanto, eles veem um casal que também está tendo um encontro, e o garoto estava dando algo para a menina. Ela ficou muito feliz por isso. Hyoto lembra que não deu nenhum presente para Runa e pensa que não é tarde para fazer isso. Mas quando ele verifica sua carteira, ele não tem mais dinheiro, e parece que isso não será possível. Então, Hyoto pede desculpas porque queria dar algo especial em seu aniversário, mas sua carteira está quase vazia, e ele só tem R$ 32. Hyoto tinha um mapa onde ele estava anotando tudo que Runa gosta. Ela pega dele e diz que esse é um presente perfeito para ela. Ela acha que isso é algo impressionante. Nada neste mundo poderia se igualar a esse presente. Então, ela diz a ele que vai guardar e guardar como uma lembrança porque não importa se não é algo comprado. Isso é mais importante, pois demonstrou tanto que ele se esforçou por ela. Só com isso dá para notar que ele a ama demais. Hyoto fica muito feliz por causa dessas palavras, e Runa diz a ele que amou tudo que ele fez e que gostaria que eles saíssem de novo. Hyoto diz a ela que está tudo bem e que da próxima vez será melhor do que antes. Runa não duvida de suas palavras e menciona que seu primeiro dia aos 17 anos foi perfeito e que possivelmente ela nunca esquecerá. E assim, o encontro deles termina. No dia seguinte, Hyoto estava tranquilo na escola e percebe que alguns caras estão falando sobre Runa, e não são coisas muito boas. Dizem que quando ela arruma um namorado, ela o suborna totalmente, deixando-o falido. Algumas garotas também estão dando sua opinião e dizem que ela nunca paga nada nos encontros. Na verdade, ela tenta fazer os homens pagarem tudo, então elas pensam que ela é uma aproveitadora total e que tenta ganhar dinheiro dos homens. Essa é a fama dela em toda a escola. Mas Hyoto é o namorado dela, e recentemente teve um encontro com ela. Ele sabe perfeitamente que ela não é esse tipo de pessoa, e ele se lembra perfeitamente que Runa queria pagar o que ele havia comprado e que não queria que Hyoto gastasse os R$ 32 que lhe restavam. Então, basicamente, parece que algumas coisas não são totalmente verdadeiras, e Hyoto apenas se pergunta por que fazem tudo isso, porque falam mal dela. Se Runa não mexe com ninguém, e na verdade, é uma garota muito gentil com todos. Eles não deveriam fazer esse tipo de comentários, e Hyoto se pergunta quem é a pessoa que começa esse tipo de rumores. Hyoto está no terraço com seus amigos, e ele ainda estava pensando no assunto.
Não havia comido nada, e seus amigos percebem que Ryoto está um pouco estranho. Nesse momento Nikoro aparece. Ela quer falar com Ryoto, e seus amigos vão embora, deixando-os sozinhos porque parecem ter medo dela. Ela menciona que Runa contou para ela tudo o que eles fizeram no encontro e diz que ele é um garoto muito estranho. Ryoto agradece por tudo, mas Nikoro diz que nem o elogiou e que ele não deveria agradecê-la por isso. No entanto, Ryoto está agradecendo por tudo que ela contou sobre Runa porque graças a Nikoro, seu encontro foi perfeito, e ele sente que está em dívida com ela. Nikoro diz que não está interessada em seu agradecimento e que só veio falar com ele sobre certos rumores que existem sobre Runa. Ela quer saber quem é o responsável porque fica incomodada que falem mal de sua amiga e não permitirá que continuem com isso. No dia seguinte, Ryoto chega à sala de aula, e Maria o cumprimenta, sendo muito simpática. Ryoto permanece um pouco indiferente. Ela então preparou alguns biscoitos e pergunta se ele quer um, e Ryoto aceita o biscoito para não desprezar sua gentileza. A aula então havia começado, e Maria esqueceu seu livro. Ryoto teve que compartilhar seu livro com ela, e por isso eles sentaram juntos. Ryoto mostra a página em que estavam, mas ela diz que ele está errado e estende a mão dela tocando Ryoto. Ele não entende por que ela fez isso, e parece suspeito para ele. A professora diz que vai procurar alguns papéis e os deixa sozinhos por um momento. Então todos da classe começam a conversar, e Maria chama a atenção de Ryoto, dizendo que quer falar algo para ele. Ela se culpa por rejeitá-lo naquela ocasião, explicando que naquela época não entendia como era namorar alguém e por isso acabou rejeitando. Agora ela entende tudo perfeitamente. Em poucas palavras, ela indiretamente menciona que gosta dele e tem interesse em ter algo com ele. Ela fica envergonhada após dizer isso, e Ryoto, apesar de ser como é, consegue entender. No entanto, ele pensa que não deveria dar importância a isso, pois agora está namorando Runa. Ele agradece pelas palavras dela, mas não pode levar isso em consideração porque agora tem namorada. Ela aceita isso e pergunta se a namorada dele também estuda nessa escola. Dá para perceber que ela não se sentiu mal com isso. Ryoto diz que não quer responder, e ela entende, dizendo para ele não se preocupar porque não vai contar para ninguém. De qualquer jeito, Ryoto se mantém firme e diz a ela que não pode contar para ela. Depois, ele estava caminhando fora da classe e acha que o melhor é não contar para ninguém, pois podem zombar de Runa, já que ela está namorando com um cara muito patético como ele. Basicamente sim, Ryoto adora ficar se humilhando. Logo, ele então seguia caminhando e observa que Runa está entrando com um menino em uma sala diferente da deles, e ele não quer tirar conclusões erradas, então decide segui-los para ver o que estão fazendo. Ele observa-os com atenção, parece que o cara queria falar com ela em particular, e é por isso que estão nesse lugar. Então, nesse lugar, Runa pergunta o que ele quer, e o cara se declara, perguntando se ela quer sair com ele. Ryoto continua observando-os, muito preocupado, mas Runa pede desculpas ao cara e deixa bem claro que não pode sair com ele porque ela já tem namorado. O cara então fica surpreso porque pensava que ela estava solteira, e ele menciona que uma das amigas de Runa chamada Kari contou para ele que Runa era solteira, e por isso ele estava se declarando, mas Runa diz a ele que ela não contou nada para sua amiga. O menino então fica intrigado e quer saber quem é o namorado dela, mas Runa conta que é segredo e que ela não liga para isso. Mas o cara é um pouco insistente, pergunta se ela tem vergonha dele e se ela não quer que saibam quem é o namorado dela. Então ela diz que não contará nada e que na verdade, ela não se importaria de contar, mas o namorado dela é um pouco tímido e prefere manter em segredo, e só por isso ela não pretende contar para ninguém. O cara então pergunta se o namorado dela é um perdedor e diz que entende perfeitamente se ela não quer contar, porque possivelmente ela tem vergonha do namorado e por isso não quer que ninguém saiba. Ryoto continuava ouvindo, e parece que ele se sente um pouco mal com isso, mas Runa diz ao cara que ela não vê dessa maneira, porque se o namorado dela não quer que ninguém saiba, ela respeitará a decisão dele e não se importa com o que os outros dizem. Além disso, ela já havia dito a ele que ela não se importa de contar, porque na verdade ela não se importaria nem um pouco se todos descobrissem. Então, Ryoto fica emocionado com tudo isso e pensa que sua namorada é a melhor do mundo. Logo depois, Ryoto estava na classe, e ele ainda estava pensando no que aconteceu, porque ele sempre achou que Runa não gostava da ideia de todo mundo descobrir sobre o relacionamento deles.
mas parece que ele estava completamente errado. Seu amigo gordinho está esperando por ele, porque parece que há algo importante que eles precisam fazer. No entanto, Maria estava ao seu lado e pergunta se ele escutou os rumores sobre Runa. Maria então diz a ele que tem um amigo que já namorou com Runa, e esse amigo disse isso a ela, que Runa o deixou falido e que sempre fazia pagar por tudo, e basicamente o deixou sem dinheiro. Maria também menciona que Runa é uma garota egoísta e pior do que ela pensa. Hyoto fica estressado com isso e pergunta se ela está realmente falando de Runa, porque ele sabe perfeitamente como é sua namorada, e acha desagradável o que Maria diz sobre ela. Por isso, ele pergunta se ela contou tudo isso para mais pessoas, porque Hyoto pensa que ela é a pessoa que está espalhando os rumores. Maria então não responde a ele, mas menciona que todos deveriam saber o quão nojenta ela é. Afinal, ela é uma garota popular que qualquer cara gostaria de namorar, e isso significa que qualquer cara pode ficar sem dinheiro que ela simplesmente o deixará e irá com outro. Além disso, ela ouviu coisas muito piores e acha que Runa é seriamente uma garota pior do que ela imagina. Hyoto então não aguenta mais e pede para ela parar de falar mal de Runa, porque ele está muito bravo. Mas Maria pergunta o que há de errado com ele e por que ele ficou assim tão bravo. Hyoto então diz que ela está mentindo, porque tudo que ela diz sobre Runa é mentira. Runa é uma namorada perfeita. Ela sempre se preocupa com o seu namorado e não é egoísta como Maria mencionou. Mas Maria diz que ele não pode ter certeza disso e pergunta quem é o namorado de Runa, dizendo que ninguém pode saber quem é, dizendo que esse namorado não existe. Hyoto então fica ainda mais bravo com ela e menciona que esse namorado está muito próximo e que está bem na frente dela, dizendo que ele não queria contar a ninguém, mas que ele é o namorado de Runa. Basicamente, todos da classe ouviram isso, e alguns acham que isso é só uma brincadeira. Maria também não consegue acreditar, mas Runa também ouviu perfeitamente e confirma na frente de todos que Hyoto é o namorado dela. Todos da turma então ficam assustados, porque eles não esperavam que o namorado de Runa fosse alguém tão lerdo quanto Hyoto. Esses caras dizem que se Runa está namorando alguém tão patético quanto ele, talvez ela deva ser um anjo e que talvez dará uma chance a ele. As meninas da classe então começam a perceber que os rumores de que Runa é interesseira são falsos. Uma garota se pergunta por que Runa estaria com um garoto como ele, se basicamente ele é só um cara normal e não tem nem aonde cair morto. A outra diz que é verdade e que tudo que disseram sobre ela deve ser falso. Maria estava escutando tudo isso e fica brava, porque parece que era ela quem estava espalhando os rumores. Então, Maria sai da sala, porque ela já não pode mais fazer nada, e Hyoto acaba seguindo ela porque quer falar com ela. Mas Maria diz a ele para se afastar, e Hyoto pergunta se foi ela quem estava espalhando esses rumores, e ela não nega, porque parece que ela já não se importa com nada. Hyoto então quer que eles falem sobre isso e pergunta a ela por qual razão ela fez tudo isso. Ela diz a ele que quer ser a número 1 e que não quer que Runa continue tirando coisas dela. Hyoto ainda não entende absolutamente nada, mas ela diz a ele que Runa é sua irmã gêmea, embora Maria não goste nem um pouco de Runa, e é justamente por isso que ela inventou esse monte de coisas. Hyoto ainda não consegue assimilar isso porque elas não são nem um pouco parecidas, mas Maria diz a ele que são de pais diferentes. Os pais dela acabaram se divorciando, e ela tem o sobrenome de sua mãe, enquanto Runa tem o sobrenome de seu pai. Hyoto então entende tudo, mas ela menciona que ela não gosta nada de ser irmã de Runa porque quando ela está por perto, sempre acontecem coisas ruins com ela. Runa sempre foi uma menina extrovertida e sua família sempre a adorou por isso. Ao contrário de Runa, Maria era muito introvertida, e era muito difícil para ela expressar as coisas como ela realmente queria. Ela teve que se mudar e mudar seu nome, enquanto Runa estava tranquila, e não é justo que ela tenha passado por isso. Maria pensa que tudo isso aconteceu com ela porque ela não é uma garota charmosa e extrovertida como Runa. Precisamente por isso, ela teve que mudar, e é por isso que agora ela tem muito ódio por Runa, embora a própria Runa não lhe tenha feito absolutamente nada. Maria queria competir com Runa e queria deixar bem claro que ela pode ser melhor, superando ela em tudo que ela se propõe a fazer. Mas as coisas não saíram como ela esperava porque ela sente que Runa ainda segue sendo a número 1, já que todos na classe e na escola a amam, e parece que ela sempre será a segunda, e isso nunca vai mudar.
Ryoto então pergunta se foi por isso que ela começou a dizer aquelas coisas ruins sobre Runa, e ela confessa. Ela diz que não vai culpá-lo se ele achar que ela é mais desprezível. Mas Ryoto diz a ela que o que ela fez foi errado, mas que consegue entendê-la um pouco. Ela diz a ele para não se intrometer e que ele não entende de jeito nenhum. No entanto, Ryoto diz a ela que eles são um pouco parecidos. É difícil para ele também expressar seus sentimentos, e ele é muito afetado pela opinião dos outros. Ele não sabe muito bem como se expressar de forma natural, mas Runa é totalmente diferente. Ela é muito direta, natural e nunca mente, e isso parece incrível para ele. No entanto, pessoas como ele não podem se forçar e se comportar dessa forma, porque só vão acabar sofrendo. Maria fica um pouco chateada e diz que sabe disso perfeitamente. Ryoto diz a ela para não se preocupar, porque algum dia ela vai conhecer uma pessoa que seja perfeita para ela. Então, por enquanto, ela deveria se tornar a pessoa ideal para essa pessoa. Maria pergunta se ele está confortando ela e tenta ir embora, mas ela acaba escorregando, e Ryoto ajuda bem a tempo. Ela fica sem graça porque Ryoto estava tocando nela. Ryoto então pergunta se ela está bem, e ela apenas se vira e diz a ele para deixá-la em paz. Então, ele vai embora e a deixa sozinha, mas ela ainda parece chateada e menciona que não gosta dessa sensação. Parece que ela está um pouco arrependida porque não quer que Ryoto a veja de um jeito ruim. Ryoto então se encontra com Runa e quer falar com ela, mas Nikoro aparece e ele fica assustado. Pela primeira vez, ela olha para ele normalmente e o parabeniza porque ele pode dizer diante de todos que Runa é sua namorada. Ela simplesmente sai e os deixa sozinhos. Eles então voltam para casa juntos, e Runa pergunta se está tudo bem que todos descobriram sobre eles. Afinal, ele queria esconder o relacionamento deles. Ryoto menciona que estava cansado de ouvir as pessoas falarem mal dela, e Runa para e fica maravilhada com essas palavras. Ela pergunta se ele fez tudo isso por ela e começa a chorar porque acha isso muito legal da parte dele. Ela sabia que todos da turma descobririam tudo, mas não esperava que ele a defendesse. Ela se pergunta quem inventou tudo isso, e Ryoto quer contar para ela, mas Runa interrompe e pergunta se Maria disse alguma coisa sobre elas. Ryoto confirma que já sabe que elas são irmãs, e Runa diz a ele que queria contar no último encontro deles, mas não encontrou um bom momento. Ela menciona que seu relacionamento com Maria é um pouco complicado, mas que ela é uma boa menina. Runa pergunta se ele acha que tudo o que dizem sobre ela é verdade, e Ryoto diz que eles não sabem, e que ele a conhece perfeitamente. Embora Runa diga que na realidade ele não sabe como ela era antes de eles namorarem, Ryoto sabe que isso é verdade. Ele diz a ela que isso não importa, porque ele gosta muito da Runa que conhece agora, e não acredita que o passado dela importa. Ela fica feliz com isso, e Ryoto diz a ela para não se preocupar, porque o passado já não importa mais. Então, ela agradece a ele por suas palavras e por ser tão atencioso com ela. Maria continuou na escola e menciona que não sabe o que fazer com o que está sentindo, porque parece que ela está apaixonada por Ryoto. Ela menciona que ela tem que esquecê-lo, não pode se apaixonar por esse garoto. Afinal, ele é o namorado de Runa, e isso significa que ela será a segunda opção e que nunca poderá tê-lo. No dia seguinte, Ryoto estava nervoso e não queria ir para a escola, porque agora todo mundo sabe que Runa é sua namorada, e ele pensa que todos vão olhar feio para ele. Ele não sabe como lidar com isso, mas tem que ir para a escola. Então, ele estava a caminho da sala de aula, mas nada foi tão assustador quanto ele esperava, porque tudo parecia normal, e parecia que ninguém deu muita importância. Runa aparece e o cumprimenta. Esse dia foi algo normal, e ele não precisava se preocupar tanto. No final da aula, ele saiu com Runa, e foram para algum tipo de restaurante. Ela se lembra das palavras que Ryoto disse a ela no segundo encontro deles, onde ele havia dito que queria gostar das coisas que ela gosta, e por isso aprendeu tudo sobre o chá de bolha. Runa então quer fazer o mesmo e descobrir o que Ryoto gosta. Ele fica fascinado com isso e menciona que sua namorada é uma deusa e muito amorosa. Então, Runa pergunta o que ele faz nos seus dias livres, mas Ryoto não quer contar para ela. Ela pergunta se são coisas ousadas, e Ryoto diz que não é nada disso. Mesmo assim, ele não queria contar, mas já não tem mais escolha. Ele menciona que gosta de assistir gameplays de jogos e coisas sobre gamers. Runa não sabe o que é uma gameplay e pergunta do que ele está falando.
No entanto, seria melhor se ela não tivesse perguntado nada, pois Hyoto começa a falar um monte de coisas e nomeia seus streams favoritos. Runa fica atordoada com essas informações, e Hyoto percebe isso, pensando que é estúpido porque é a terceira vez que faz isso. Ele pede desculpas por mencionar essas coisas, mas Runa não se importa e diz a ele que quer ver uma gameplay. Hyoto mostra para ela e explica como funciona. Ela não acha tão ruim, na verdade, parece gostar e está se aproximando mais do que o necessário. Hyoto pensa que a namorada dele é muito linda e que ele deveria parar de ser mole, talvez seja a hora de beijá-la e ter um pouco de contato. Runa continua se aproximando e menciona que isso é bastante divertido. Hyoto menciona que se agora ela está mais apaixonada do que antes, é o momento perfeito para eles avançarem um pouco. No dia seguinte, ele comenta sobre isso com seus amigos e quer que eles o ajudem. Eles ficam com ciúmes e um pouco ruins porque não têm essa sorte. Mesmo assim, decidem ajudá-lo com seu problema e mencionam que ele tem muita sorte. Seu amigo gordinho então decide praticar com ele. Hyoto acha que beijar Runa seria demais, talvez ele devesse começar segurando a mão dela. No final, é isso que ele decide fazer. No outro dia, ele diz que tem um encontro e menciona que vai levá-la a um parque super especial. Ela fica muito animada e ansiosa, querendo que esse dia chegue rápido para que possam ter um encontro. Hyoto avisa a ela que se estiver tudo bem, irão no final de semana. Runa aceita na hora, e Hyoto menciona que seu plano será perfeito. Ele a levará para um lugar no parque onde, na hora, terão que entrar nessa atração, e nesse momento, se ela tropeçar e cair, Hyoto a ajudará segurando sua mão, e assim, seu plano terá dado certo. Ele não estava prestando atenção na aula, então a professora pede para que ele diga a resposta, mas ele não faz ideia do que ela está falando. Maria percebe que ele está nas nuvens e menciona a página que a professora está falando. Dessa maneira, ele consegue responder, agradece a Maria por ajudá-lo, e ela diz que está tudo bem, esperando apenas que ele não a odeie por causa do que aconteceu antes. Hyoto a tranquiliza dizendo que não a odeia, e ela fica feliz com isso, demonstrando que se preocupa com a opinião dele. Finalmente chega o dia do encontro. Runa parece muito animada como sempre, e Hyoto quer iniciar o plano. No entanto, Runa fica nervosa e menciona que trouxe algo especial para ele, mas está com vergonha de dar. Hyoto demonstra interesse, e ela deixa a vergonha de lado, presenteando-o com o almoço que preparou, mesmo que tenha mudado um pouco de forma no caminho. Runa fica um pouco chateada porque o almoço está deformado, mas Hyoto não se importa e come mesmo assim, dizendo que está perfeito. Nesse momento, Nikoro manda uma mensagem, alertando Hyoto para comer todo o almoço, ou ele irá matá-lo. Hyoto comenta que os encontros com sua namorada são realmente divertidos, embora ainda pense que não fez o suficiente por Runa e que deveria se esforçar mais. Runa nota que ele está um pouco preocupado, mas não compreende exatamente o que ele está pensando. Eles continuam o encontro, e Runa observa os barcos ao redor, achando tudo divertido. Ela expressa o desejo de entrar nos barcos, e eles vão para o lugar dos barcos. O plano de Hyoto está dando certo, pois Runa tropeça na madeira. Hyoto tenta pegar sua mão, mas não consegue alcançá-la, aparentemente falhando no plano. Mesmo assim, Hyoto não desiste e menciona que vai pegar a mão dela quando descerem do barco. Runa estava se divertindo, adorando o passeio, mas Hyoto ainda estava preocupado. Ele diz a ela para se acalmar um pouco e espera o momento perfeito. Runa, no entanto, sai sozinha, indicando que o plano parece ter falhado novamente. Eles continuam caminhando, e Runa parece muito feliz, perguntando a Hyoto o que deveriam fazer a seguir. Hyoto ainda está preocupado, e quando ela pergunta se ele quer ir embora, ele diz que não é nada, apenas quer que continuem o encontro. Hyoto não sabe como ter contato com ela de forma natural, pois gosta muito de Runa e quer que tudo flua naturalmente. Ele evita mencionar o que está pensando, com medo de machucá-la. Runa percebe a preocupação de Hyoto e o encoraja a contar qualquer coisa que esteja em sua mente sem medo. Ela sabe perfeitamente por que ele está preocupado, pois os outros namorados que ela teve também tinham essa expressão de preocupação antes de terminarem com ela. Ele já não precisa mais esconder isso. Ela não quer que terminem, mas se é isso que ele quer, ela simplesmente vai aceitar. Sim, basicamente essa pobre garota já está traumatizada e já estava pensando que Hyoto queria terminar. Mas então ele deixa claro que não é isso que ele quer.
Ele nunca se atreveria a terminar com ela. Runa diz a ele que só pensou nisso porque ele estava com uma cara muito séria. Mas então Ryoto diz que só estava pensando que queria ir de novo nos barcos de antes. Ela pergunta se ele gostou tanto daqueles barcos, mas Ryoto não responde. Ela pergunta então se deveriam embarcar novamente. Ryoto comenta que desta vez será direto e que tudo sairá perfeito. Chegando no local, escolhem outro barco. Ryoto embarca primeiro e sem hesitar oferece sua mão, dizendo que vai ajudá-la. Runa agradece e pega a mão dele, e eles entram no barco. Ryoto fica feliz porque é a primeira vez que ele segura a mão dela. Estão dando um passeio tranquilo, e Runa diz a ele que este barco foi a escolha certa, pois graças a ele ela conseguiu pegar na sua mão. Ryoto não esperava que ela dissesse isso. Runa diz a ele que ultimamente não conseguia parar de pensar em como queria segurar a mão dele. Por esse motivo, quando Ryoto estava mostrando a gameplay, ela estava se aproximando mais do que o necessário, pois ela quer que fiquem mais próximos e estava procurando uma maneira de segurar a mão dele. Ela pergunta se ele tinha notado, e Ryoto é sincero com ela, dizendo que ele também queria a mesma coisa. Ele estava preocupado porque estava procurando uma maneira de segurar a mão dela. Runa fica surpresa e pergunta se ele não está mentindo, mas Ryoto diz que está falando muito sério. Runa, sem dizer nada, se levanta e simplesmente se aproxima dele e o beija. Ryoto não esperava por isso, mas Runa diz a ele que estavam pensando a mesma coisa, e ela também quer ser mais íntima com ele. Ela sempre quis tocá-lo, segurar sua mão e fazer muitas coisas, e ela quer que a cada dia eles se aproximem mais. Ela gostaria que o relacionamento deles fosse mais íntimo, e que eles sejam completamente namorados. Ryoto se emociona, começa a chorar, e dá para notar que essa garota gosta demais dele. Eles descem do barco, e Ryoto volta a pegar sua mão, mas dessa vez, Runa não solta. Ela pede para que fiquem assim por um tempo, e Ryoto aceita. Eles voltam para casa de mãos dadas. Runa quer seguir avançando e pede para ele não chamá-la mais pelo sobrenome. Apesar de estarem namorando, Ryoto sempre a chamou de Shirakawa, só conseguindo chamá-la pelo seu sobrenome e não se atrevendo a chamá-la pelo primeiro nome. Ela gostaria que isso mudasse. Então pede a ele que a partir de agora chame-a de Runa, e muito nervoso, ele faz isso. No entanto, ele não fala muito bem com vergonha, e ela diz para ele não se preocupar porque mais tarde ele vai se acostumar. Ela então menciona que fica um pouco envergonhada quando eles ficam de mãos dadas e que talvez não ficaria tão envergonhada se tivessem feito isso antes. Por alguma razão, tudo isso a deixa com vergonha, embora pareça normal. Ela não entende muito bem porque está com vergonha, mas graças a tudo isso, ela sente que Ryoto está se aproximando dela, e a cada dia ela se apaixona mais. Então Ryoto menciona que nunca vai deixá-la, não importa o que aconteça. Ele nunca vai soltar sua mão. Por outro lado, Maria estava em casa, e ela continua pensando em Ryoto. Não consegue tirá-lo da cabeça, e toda vez que pensa nele, fica envergonhada e não sabe o que fazer com o que sente. Ela se lembra das palavras de Ryoto, onde ele havia dito que se alguém gostasse dela, ela teria que se tornar a garota ideal para essa pessoa. No entanto, Ryoto é o garoto de que ela gosta, mas ele já tem namorada, e Runa é sua garota ideal. Então, ela pensa que deve ser igual a Runa porque dessa maneira Ryoto vai se apaixonar por ela, e ela poderá ficar com ele. Os dias então se passaram, e Ryoto estava com Runa no restaurante de sempre. Ryoto estava ajudando ela a estudar inglês porque parece que Runa não está indo muito bem e ela deve melhorar suas notas. Ryoto continua ajudando ela, mas ela não é muito boa nessa matéria e não estava conseguindo entender. Ele não esperava que ela fosse tão ruim e menciona que será mais complicado do que ele esperava. Ryoto ajuda de uma maneira fácil e repete que a tradução dizia, o último homem que mentiria no mundo. Runa pergunta a ele o que isso significa, e Ryoto menciona que se fala de uma pessoa que é muito sincera, e basicamente ele seria o último homem a mentir neste mundo. Runa se desvia da aula e diz a ele que essa pessoa que ele menciona é como ele. Ryoto não entende isso. Então, Runa diz a ele que se todos os homens da Terra fossem infiéis, Ryoto seria o último homem que ousaria ser fiel. Ela sorri e diz que é isso que pensa. Ryoto fica comovido com esse comentário, mas ele simplesmente diz para eles continuarem com a aula. Logo depois, eles voltam para casa e Runa quer contar algo. Pergunta se ele sabe que dia é o próximo sábado, e Ryoto não entende porque ela pergunta isso.
Ela lhe diz que no próximo sábado eles completam um mês como namorados. Ele nem sabia disso e fica muito surpreso. Por isso, Runa o convida para ir à praia e diz que vão comemorar juntos. Hyoto observa ela e começa a imaginá-la com roupa de biquíni. Runa pergunta o que há de errado com ele e por que ele não responde a ela. Ele diz que não é nada e concorda em sair com ela no outro dia. Runa mostra a ele suas notas de inglês, e essas notas não são muito boas, mas parece que ela conseguiu melhorar um pouco. Runa menciona que conseguiu isso graças ao fato de ele ajudá-la, e ela menciona que agora ela não ficará preocupada, e que eles poderão ir para a praia tranquilos. Runa então percebe que Hyoto está com suas notas nas mãos, começa a vê-las e menciona que Hyoto é um deus, porque parece incrível que ele possa tirar essas notas. Hyoto diz a ela que não é para tanto. Maria estava observando-os e parece que está com ciúmes. Mais tarde, Hyoto estava com seus amigos, o gordinho e o magro, que melhoraram suas notas, e o gordinho estava se gabando. Eles mencionam que agora sim poderão se divertir quando o verão chegar, pois parece que em breve darão férias para eles. Hyoto estava no banheiro, e Maria estava esperando por ele lá fora porque já faz um tempo que ela quer conversar com ele, querendo que fiquem próximos de alguma maneira. Maria então pergunta se ele pode ajudá-la a estudar inglês, pois sabe que Hyoto é muito bom nessa matéria. Ela gostaria que ele desse algumas aulas a ela, mas Hyoto diz para ela que já prometeu que ajudaria a Runa, então não pode aceitar. No entanto, Maria não desiste e diz para ele ajudá-la quando começarem as férias de verão. Ela também menciona que não é boa em matemática e seria ótimo se ele pudesse ajudá-la. Hyoto diz para ela não se preocupar porque seu amigo gordinho é muito bom, e ele vai conversar com ele para ajudá-la e também pode apresentá-lo a ela. No entanto, Maria diz para ele deixar quieto que está tudo bem e que é melhor ele passar seu número para eles conversarem. Hyoto então diz a ela que claro, passará o número do gordinho para que eles conversem online, mas Maria diz que ele entendeu errado, ela quer o número dele. Hyoto sabia disso perfeitamente, mas ele queria se esquivar dela. Ele diz a ela que ela pode ter seu contato, mas que ele não vai mandar nenhuma mensagem. Maria diz que não importa porque ela apenas quer ter, por fim. Já se passou um mês desde que Hyoto e Runa começaram a namorar. Hyoto estava esperando ela para ir à praia, e Maria continua muito insistente. Toda hora manda mensagens para ele, perguntando se ele estará livre no dia 23, porque gostaria que ele a ajudasse nos estudos. Hyoto menciona para ela que nesse dia ele terá algumas aulas de revisão, então ele não pode ajudá-la, mas Maria continua muito insistente e pergunta quando ele estará livre. No entanto, naquele momento Runa aparece e Hyoto não lhe responde. Eles então vão para a praia, e Runa estava mais animada do que o normal porque parece que ela estava esperando por esse dia. Hyoto se troca para ficar mais confortável, mas parece que ele está um pouco nervoso. Então, Runa aparece atrás dele e pergunta quem deve ser. Hyoto responde e ela mostra seu biquíni. Hyoto então fica atordoado e menciona que sua namorada é muito bonita, que ela é perfeita, que é uma deusa, e ele é um homem de muita sorte. No entanto, ele não estava olhando para ela, e Runa quer saber por que ele não está olhando para ela. Ela pergunta se ele gostou ou se talvez ela está feia, e Hyoto fica nervoso e não responde. Ela percebe que ele está nervoso e diz que ele parece um tomate. Então, ela o pega pela mão e o leva para a praia, e eles estavam sentados tranquilamente. Runa diz para ele passar protetor solar nela porque ela não pode colocar nas costas, e seria de grande ajuda. Hyoto então aceita e muito nervoso faz isso. Ele menciona que as costas de Runa estão muito quentes, e ela sente um pouco de cócegas. Hyoto não consegue parar de ficar nervoso, então ele faz algumas contas para esquecer o que está fazendo e se manter calmo. Depois, Runa agradece a ele pela ajuda, e Hyoto também agradece por ela pela experiência, mas ela acaba não entendendo nada. Ele observa outros homens com suas namoradas e menciona que, comparado a eles, ele é muito patético, porque um estava abraçando sua namorada sem se sentir envergonhado, outro estava tirando fotos com sua namorada, e um com uma espécie de óculos estava passando protetor solar em sua garota como se fosse algo normal, e dá para ver a confiança dele. Runa então joga uma bola para ele e quer que ele jogue com ela na água. Hyoto faz isso, e eles se divertem bastante. Parece que Runa está se divertindo, e eles estão tendo um ótimo dia. Logo depois, eles foram comer algo e se sentaram de novo para descansar.
Parece que anunciaram que um tufão estava próximo, e eles estavam preocupados com isso, mas o dia está muito ensolarado. Parece que não vai haver nenhum problema. Runa menciona que o dia está a favor dela e que possivelmente é uma recompensa por ela ser uma boa namorada, e que ele deveria agradecer por isso. Ryoto então agradece ela e diz que já faz um tempo que queria dizer algo, mas ele estava com vergonha. No entanto, ele se enche de coragem e diz que ela está muito bonita com esse maiô de banho. Runa fica um pouco envergonhada porque isso pegou ela desprevenida, e ela não entende porque ele está mencionando isso agora. Mas agradece a ele pelo comentário e diz que ela estava com suas amigas escolhendo aquele que ela mais gostou. Ela teve que experimentar uns 30 para poder escolher esse, e até Nikoro ficou brava porque ela estava demorando muito. Mas quando ela disse a Nikoro que eles iriam à praia juntos, ela mudou de atitude, foi até a casa dela, e fez suas unhas para que ela ficasse mais bonita e combinasse com seu biquíni, porque Nikoro é uma ótima amiga. Runa então pergunta se suas unhas estão bonitas, e Ryoto diz que estão ótimas. O dia estava excelente, mas o tufão que haviam anunciado finalmente apareceu. O tempo mudou completamente, e os trens de volta para casa ficaram fora de serviço. Eles ligam para os pais para avisar que estão bem, e como não podem voltar, ficarão em algum tipo de hotel. A garota menciona que eles vão pagar quase o dobro se ficarem em quartos separados, então, basicamente, o mais conveniente é que eles paguem apenas um. Ryoto estava hesitando e não sabe o que deveria fazer, mas Runa diz que não se importa e que está tudo bem por ela, então, eles vão ficar juntos. Runa menciona que o quarto é melhor do que ela esperava, e Ryoto estava nervoso porque agora eles ficarão sozinhos e as coisas podem ficar um pouco íntimas. Além disso, eles ainda estavam molhados da chuva. Ryoto diz para ela tomar banho primeiro e que ele vai tomar depois. Runa então estava tomando banho, e Ryoto ainda seguia nervoso e não consegue se acalmar porque Runa mencionou antes que ela achou que era bom eles ficarem juntos. Ele não consegue parar de lembrar dessas palavras porque acha que se dormirem juntos, o clima vai ficar tenso, e ele não sabe se deve fazer algo com ela ou apenas dormir sem que nada aconteça. Ele quer se acalmar, então começa a se exercitar. Então, Runa sai do banheiro e o encontra se exercitando. Ela fica surpresa e não sabia que ele gostava de se exercitar. Ela diz que quer tocar o abdômen dele, mas Ryoto se afasta e não quer que ela toque nele. Ela diz que fez isso sem pensar e pede desculpas por isso, embora Ryoto não entenda por que ela está se desculpando. Ela então diz para ele que a banheira está ótima e que ele deveria tomar banho. Ryoto faz isso e a deixa sozinha, mas ele fica se perguntando por que ela pediu desculpas antes. Ele acha que talvez não precisasse afastá-la, afinal, agora eles estão namorando e deveriam se tocar um pouco. Além disso, já haviam prometido que seriam mais próximos em todos os sentidos. Ele não deveria ser uma princesa nesse tipo de situação, embora também pense que ela estava se desculpando porque não quer fazer amor e só estava mencionando isso indiretamente. Dessa forma, Ryoto imagina um monte de loucuras. Então, ele sai do banheiro, e Runa estava assistindo ao noticiário. Parece que o tufão vai passar logo e que amanhã eles poderão voltar para casa cedo. Ryoto observa que as camas estão muito próximas e que basicamente eles vão dormir juntos. Ele acaba encarando Runa e fica pensativo. Runa pergunta por que ele está olhando para ela desse jeito e pede para ele parar de fazer isso, porque ela não está maquiada. Ela fica um pouco envergonhada e pergunta se ela está feia sem maquiagem. Ela não quer que ele fique olhando tanto para ela. Então Ryoto diz que ela está diferente, mas ele pensa que dessa maneira ela fica mais jovem e ainda mais bonita. Ela fica mais envergonhada e já não quer que ele continue olhando para ela. Ryoto então apaga as luzes, e eles vão dormir, mas o tufão ainda continua muito forte. Ryoto está pensativo e não consegue dormir, e Runa também está acordada. Ela pergunta se ele está bem e se consegue dormir assim. Ryoto não entende muito bem, mas Runa se levanta e pergunta se ele quer fazer aquilo com ela. Parece que ela tem vontade, mas não tinha contado a Ryoto. Ele fica um pouco surpreso e pergunta se ela tem certeza e se está tudo bem para ela, porque ele pensou que ela não estava pronta e por isso queria esperar. Runa então diz a ele que já estão juntos há um tempo e ela não quer que Ryoto continue esperando tanto. No entanto, Ryoto diz que ele não se importa e não quer obrigá-la a fazer algo que ela não quer. Runa diz que ele não está obrigando porque ela gosta mesmo dele. Parece que ele está confundindo, pois não é que ela não tenha vontade de fazer.
Na verdade, é pelo contrário. Quando ela está com ele, ela sempre quer fazer coisas novas. Com os namorados anteriores, ela não queria fazer nada, e ela não sentia o mesmo que agora. Com Ryoto é diferente, pois quando estavam nos barcos naquele dia, ela queria muito beijá-lo, algo que nunca tinha acontecido com ela antes. Normalmente, com seus namorados anteriores, ela fazia seu papel de namorada perfeita, mas mais por obrigação do que por gostar deles. Agora que está com Ryoto, ela se apaixona cada dia mais e sempre quer fazer muitas coisas com ele, porque realmente gosta muito dele e nunca havia sentido nada assim. Ela diz que quando realmente se apaixonar por ele e por fim decidirem fazer aquilo, será algo mágico para ela e será como sua primeira vez, pois Ryoto é a única pessoa que ela realmente gosta de verdade. Ryoto fica feliz com suas palavras e diz a ela que por hoje está tudo bem e que deveriam apenas dormir. No entanto, Runa insiste e pergunta se ele tem certeza. Ryoto diz para ela não se preocupar, podem esperar mais um pouco até que ela esteja pronta. Runa pergunta por que ele é tão amável com ela, e Ryoto diz que é algo normal e que ele é amável com ela porque gosta dela. Runa quer pedir algo a ele e pergunta se ele pode abraçá-la. Ryoto fica um pouco surpreso, mas ela fica sem graça e pergunta se ele não quer fazer isso. Ryoto diz que claro que ele também quer abraçá-la. Ela simplesmente espera por ele. Ryoto dá um forte abraço nela, e Runa menciona que ele é quente e ela gosta disso. Ela quer que eles comemorem o segundo mês da mesma forma e Ryoto aceita. Eles se abraçam novamente e depois dormem de mãos dadas. Por outro lado, Maria ainda continua muito insistente e espera uma mensagem de Ryoto, pois ele não respondeu. Ela não entende porque Ryoto não está interessado nela e menciona que ela deveria fazer algo para que isso mude. Ela se pergunta como pode ser como Runa, parece que está planejando algo. No dia seguinte, Ryoto leva Runa até sua casa, e ela espera que o segundo mês seja igual ou melhor que esse. Ryoto então volta para casa, mencionando que está muito cansado e que não pode dormir nada porque Runa estava se mexendo muito e segurava a mão dele. Ele segue caminhando e se encontra com Nikoro. Ela trabalha em um lugar que parece uma espécie de restaurante. Nikoro pede para ele acompanhá-la e serve uma refeição que os funcionários comem, pedindo para ele comer sem se conter, pois Ryoto estava morrendo de fome. Então ele aceita. Com Nikoro então pergunta como vão as coisas com Runa, e Ryoto diz a ela que tudo está indo muito bem. Nikoro sabe que Runa é um pouco melosa e pergunta se ela manda mensagens todas as noites para ele. Ryoto confirma, e Nikoro pergunta se está tudo bem que Runa sempre mande mensagens para ele. Ela quer saber se isso parece ser chato. Ryoto então diz a ela que isso não incomoda nem um pouco e que, na verdade, ele fica feliz em saber que Runa sempre pensa nele. Nikoro parece satisfeita com o que ele disse e menciona que os namorados anteriores de Runa eram uns lixos. Eles se incomodavam que Runa fosse melosa com eles e diziam que ela era chata porque sempre mandava mensagens para eles. Nikoro então menciona que em um relacionamento você entrega sua carga emocional para outra pessoa e que se isso se mantiver equilibrado, não vai pesar para nenhum lado. Isso é o que acontece normalmente. E é assim que funcionam os relacionamentos equilibrados, pois os casais precisam compartilhar sua carga para que possam compartilhar sua vida. Nikoro pergunta se ele entende isso, e Ryoto confirma e diz que ela explicou perfeitamente. Parece que Nikoro já confia nele e decide contar a ele sobre a maldição de Runa. Acontece que ela nunca chegou a ficar 2 meses com seus namorados, pois eles sempre são infiéis e terminam com ela antes do segundo mês. Ryoto entende ela e Nikoro diz a ele que Runa confia muito nele, mas que possivelmente ela deve estar muito preocupada porque isso aconteceu com ela mais de uma vez. Então, Nikoro quer que ele prometa que não fará nada que preocupe Runa e que permanecerá totalmente fiel. Ryoto, muito sério, promete que não fará nada que a preocupe e que ela não se arrependerá de ter confiado nele. Nikoro fica satisfeita com essas palavras, e pela primeira vez ela sorri. Parece que ela confia bastante em Ryoto, e vamos torcer para que ele não faça nada de errado. Ele continua indo para casa e estava muito cansado. Maria continua insistindo e ligando para ele, mas quem atende o telefone é Runa. Ela menciona que está na casa de Maria e que ficou sem bateria, pedindo o telefone dela emprestado para poder ligar para ele. Runa diz que quer falar com ele e gostaria que eles se encontrassem na escola. Ryoto diz que está muito tarde e que está muito cansado.
e eles deveriam deixar isso para outro dia. Runa diz a ele para por favor não faltar, porque ela quer que eles se vejam agora mesmo. Ele lembra que deve fazer todo o possível para ficar bem com Runa, então ele aceita e diz a Runa que então verá ela na escola. Infelizmente era Maria quem estava ligando e estava imitando a voz de Runa. Por isso, agora ela vai encontrar Ryoto na escola. Ryoto já estava indo para o local do encontro, e ela diz que eles se encontrarão no ginásio. Ryoto não suspeita de absolutamente nada, e quando ele chega, Maria estava vestida exatamente igual a Runa. Ryoto acredita em tudo porque elas são idênticas. Maria então diz a ele para se aproximar, pois ela quer que eles façam aquilo agora e diz que não pode mais esperar. Ryoto fica maravilhado com isso, pois não esperava que ela quisesse fazer tão rapidamente depois daquela conversa. Mas ele acha um exagero fazer isso neste lugar, e Maria se aproxima, parecendo que está preparada para fazer qualquer coisa com ele. Em outro lugar, Runa está conversando com Nikoro e menciona que Ryoto é um namorado perfeito e muitas coisas boas. Lamentavelmente, Ryoto está prestes a cair em uma armadilha. Te encontro na próxima parte desse anime, então não esqueça de se inscrever no canal.